eu costumo dizer que se Deus criou o sexo, porque quem criou foi Deus, nós temos total convicção disso. Por que nós não vamos falar de um assunto que Deus criou na casa de Deus? Exato. Porque tudo que o diabo precisa para ele ter liberdade para atuar é o escurinho, é o silêncio. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade, ela vos libertarás. Então, se a verdade liberta, a mentira aprisiona. E é engraçado como há um alto índice de pessoas que amam Jesus, mas têm uma vida sexual quebrada, vício em pornografia, maridos que têm relação com a mulher pensando em coisa errada, mulheres que não fingem que tá bom para acabar logo ou ora para acabar. Tá errado, porque Deus nos chama para ser, a cruz está vazia, o sangue foi derramado, o preço já foi pago. Deus nos chama de filho e filha, e Ele nos dá a possibilidade de nessa terra ser feliz e pleno em todas as áreas. A nossa vida, basicamente, 70% é colheita. Eu planto e colho. Se eu sou digno, se eu sou honesto, se eu sou trabalhador, se eu sou fiel. 30% é herança. Tirando a questão da herança, que existem, né? A gente sabe que espiritualmente existe. 70% eu tenho que ser feliz porque Deus me dá essa oportunidade. Então, a sexualidade é uma coisa que precisa ser cuidada. Essa importância, né, de manter um leito sagrado, curado, sem mácula. De quebrar a maldição que existe ali, de orar, de fazer uma libertação espiritual dentro daqui, preparar o ambiente. O ambiente precisa ser preparado. Né? Fui cuidar de uma moça uma vez e quando eu estava indo, e alguns conflitos no relacionamento, o senhor falou, olha, para numa loja, compra um lençol branco com fronhas vermelhas. Eu falei, onde eu vou achar? Que lindo! Aonde eu vou achar? Que forte! E de repente o senhor trazendo, eu parei na primeira loja e por incrível que pareça tinha um lençol branco de fronha vermelha. Mas falou, só tem esse, não vende. Eu acho que não combina. Que forte. Que forte. Eu peguei e ali foi um tempo de conversa. E eu enrolando com o lençol. Por que eu vou dar esse lençol para mim? E nisso o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu falei, olha, eu estava vindo para cá, eu orei por esse tempo, o Senhor mandou eu trazer um presente para você. E nós estávamos no quarto dela, na cama dela. E ele pediu para que eu passasse e comprasse um lençol branco com fronhas vermelhas. E nesse momento eu estou entendendo que o Senhor está dizendo que Ele quer um leito sagrado, branco como as vestes de Jesus, purificado, perdoado. E o vermelho representa o sangue de Jesus, que vai lavar você de todo o pecado, para que você deite sobre as vestes brancas, sem culpa e sem peso. Que lindo! E foi um tempo assim muito precioso, de muitas confissões. O Senhor restaurou aquele leito e Ele trouxe milagre, trouxe fruto. Um casal que aguardava anos por um filho e não conseguia. E uma vez que foi confessado, uma vez que o Senhor tratou, e aquele ambiente foi restaurado, eles puderam deitar. Que lindo! Numa cama, com branco como as vestes de Jesus. Nossa, glória a Deus, que forte. E hoje tem uma família linda. Então é muito importante. E essa questão da mácula, né, da sujeira, do pecado, é tão importante falar sobre isso, porque houve-se um tempo em que, por não se falar, tudo era pecado, tudo era errado. É engraçado, quando eu comecei a estudar teologia, há uns anos atrás, eu tinha muita religiosidade implantada em mim, e não estou culpando ninguém, enfim, era a cultura da época, né? Mas existia ali uma cultura muito religiosa em mim. Então a Bíblia foi me libertando. E hoje, quando a gente entende a importância desse leito ser um leito limpo, sem mácula, e ter prazer, que o prazer é algo que santifica, que Deus não nos criou anjos batendo asas, voando, que Deus nos criou corpo, alma e espírito, que a gente tem carne, que essa carne sente sede, calor, frio, desejo sexual, a ausência dele. E é tão lindo isso, e o prazer ele santifica. Biblicamente a gente vai entender que as maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual. Foi, por exemplo, depois de uma noite de amor que Dalila conseguiu roubar de Sansão a informação que ela queria para destruir o ministério dele. Poderia falar de Salomão, de Davi. Os pecados sexuais, eles foram trágicos, né? E agora, vamos olhar para o outro lado. O leito santificado salvou Esther. Salvou ela e os descendentes dela.
A geração toda. Uma geração toda. Porque ela foi ter com o rei antes dela ir lá e estender o cetro para ele. Olha, assim, ela a última vez que ela teve com o rei até então, dar-se a entender a história, que antes daquele momento, a última vez que ela teve com o rei, ela esteve com ele intimamente. Então, entende-se claramente que o sexo, ele é um presente de Deus para prazer. E que, quando a sexualidade está santificada e firmada dentro de um matrimônio e existe a plenitude do prazer, entende-se que é santo, que é limpo, que é puro. Sabe o que eu falo muito de algumas trindades? Né? Que você vai ver, a vida é feita de trindades. Então nós vamos ver ali Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nascer, viver e morrer. Nós vamos ver várias trindades. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E quando você pega, você vai pegar Deus, homem e mulher. Quando o casal começa a namorar, a se conhecer, o Senhor prepara. Então, Deus, homem e mulher. A partir do momento que eles se unem, que eles se casam, eles se tornam um só. Então, quem é a terceira pessoa? Então, se torna Deus, homem e mulher, que é um só, e o sexo. O sexo entra para unir o corpo e a alma, para que eles se tornem uma só carne. Eles precisam dessa união. E é isso que vai fazer com que eles entendam esse elo de intimidade. E Satanás, como não é bobo, qual é a maior especialidade dele? Quebrar a intimidade. Quando ele entra no Jardim do Éden e ele começa a seduzir Eva e a conquistá-la e ganhar a confiança dela, onde ele começa com aquela dúvida, no momento era interesse no jardim, muitas coisas não. Era quebrar o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Porque uma vez que aquilo foi quebrado, olha tudo que a gente vive até hoje. Nossa, forte. Isso é real. Então, uma vez que essa intimidade ela é afetada, é muito fácil você caminhar para um divórcio. Você não começa com o problema para caminhar para um divórcio, você começa na intimidade. E ele vai te distrair com o quê? Com bênçãos. Ele é especialista em quebrar a intimidade, ele é especialista e ele vai usar de bênçãos. Que é onde muitas vezes você pega aquele bebê gostosinho que acabou de chegar, que é a maior bênção de uma casa que um filho. Aí, de repente, você coloca no meio aquela coisa gostosa dos primeiros dias. De repente, essa criança vai crescendo. De repente, você vê que os casais vão ficando cada vez mais escondidas. Ou, às vezes, dentro de casa, com a rotina dos filhos, vão ficando com vergonha, vão ficando com medo, mudando aquela coisa, vão tendo cada vez menos relação. E vai esfriando. E vai esfriando. E esse esfriamento aconteceu é aonde abre a brecha para pornografia, para traição, para todas as outras coisas que a gente vê. Não preserva a intimidade, não mantém a trindade. Porque a gente precisa entender, né? Nascer, viver e morrer. Nascer não temos escolha, já nascemos. Morrer não temos escolha, vamos morrer. A única escolha que nós temos é como nós vamos viver os nossos poucos dias do nascimento até a morte. Uau, que forte. Os dias precisam ser vividos na presença de Deus, e conforme a vontade de Deus, voltar ao original. Quem criou e por que criou? E qual a forma original? É o que você falou. É Deus, é o homem, a mulher e Deus. Eu falo que o leito tem que ser a três. É isso. É o marido, a esposa e o Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam assim, quando eu tirar a roupa, Deus fecha o olho. Como se não fosse ele que tinha criado, né? Exatamente. Deus, biblicamente, a gente entende isso claramente. O maior desejo de Deus é que o filho e a filha vivam o melhor dessa terra, né? Vivam com prazer. O prazer sexual é um presente de Deus. Não estava lá Deus criando o cabelo, os cílios e falou, vem Satanás, cria o pênis e a vagina. Vem, diabo, cria a parte íntima. Não, foi Deus que criou. E é tão lindo entender isso. Você sabe que um dos meus processos de cura, de todo o processo da cura da minha sexualidade, uma vez, ainda vivendo muita dor, assim, bem no início do processo, eu estava no ato sexual, dentro do casamento, e o Espírito Santo falou comigo, abre o olho. E eu ouvi que aquela voz, sabe aquela voz que é dentro e fora? A gente sente. E eu vi de novo, abre o olho. Na terceira vez eu abri o olho. E aí o Espírito Santo me disse, quem está aqui não é a criança de 7 anos. Meu Deus. Forte. E durante muito tempo eu precisei dizer para mim, quem está aqui não é a criança de 7 anos, quem está aqui é a mulher casada, adulta, que tem autorização do pai para ter prazer. Tem muita mulher que vai pro sexo pensando, lá vem esse homem safado, meu marido só pensa nisso. E na verdade você tem que, meu Deus, hoje eu vou lutar
para ter um orgasmo, como eu luto para educar as crianças. Hoje eu vou lutar para ser feliz porque eu mereço, eu sou filha do rei. Uma aula da Ariane. Deixa eu mereço, isso é para mim. Quem tem que ter prazer, gente, o prazer é uma coisa tão linda. O prazer com santidade, ele é o ápice. É lindo. Então, a mentalidade, ela precisa entrar nesse processo, que a forma original que Deus criou não era uma mulher anjo que flutuava. Deus não criou nenhum homem, eu brinco, né? Eu falo isso. Deus não criou nenhum homem pensando, toda vez que ele lê Salmos 91, ele vai ter uma ereção. Não foi. Deus criou o homem sabendo que ele ia pensar em peito, bunda. Só que Deus disse, uma auxiliadora idônea, a sua esposa. Sexo é uma prática que não se faz com o sogro, com o filho, com o vizinho, com o sócio, faz só com o cônjuge. Biblicamente, dois se tornam uma só carne. Sexo troca pedaços do corpo, da alma e do espírito. Sexo é muito mais profundo que um genital pode ir. Fazem dois se tornar um só. Ou seja, será que Deus, na sua infinita sabedoria, criou isso para alguém sentir dor? Para alguém sentir vergonha, medo? Para ser sujo? Para afastar de alguém a possibilidade de salvação? Não foi. Só que nós não fomos ensinados, né? Eu falo que mãe ensina a lavar pano de prata, a lavar louça, a trocar fralda. Nós não fomos ensinados. Hoje eu acho que uma das nossas maiores lutas aqui no ministério, né, das meninas que são treinadas para atender, minha, do meu marido e de todo o nosso time, né? A gente tem um exército que é o exército de sexólogos e sexólogas sendo formados pelo ICS. Nossa maior luta hoje, uma delas, talvez a principal, é ensinar sobre o prazer sexual com santidade. Ensinar as pessoas que existe um prazer delicioso, com muito orgasmo e que agrada a Deus. Porque nem a mulher foi treinada e nem o homem. A maioria dos homens aprendeu sobre sexo com a pornografia. Às vezes o próprio pai levou ele para ter a primeira relação no prostíbulo. Às vezes foi abusado e nem quer contar porque esse sou homem. Então assim, não fomos ensinados. A Bíblia diz, como pode um cego guiar outro cego? Aí casa, a mulher pensa, né? Nossa, ele vai tirar delicadamente o meu sutiã e nós vamos fazer amor. Viu, Disney? A infância inteira, os desenhos das princesas. Ai, que romântico. O homem foi treinado como? O homem foi treinado, infelizmente, às vezes os amigos se reuniam para se masturbar, para ver onde ia mais longe a ejaculação. O homem foi treinado pensando, eu quero arrancar isso tudo e acabar, O homem não foi ensinado. Daí vem aquele homem querendo só a agressividade, a grosseria, aquela imagem que ele criou daquele sexo da pornografia, frio, automático, mecânico, na força, na pressão, e vem a mulher achando que é a Disney, o príncipe do cavalo branco. Aí casa. Aí o que dá? Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Não, nós precisamos ser ensinados, né? Nós estamos escrevendo o 3º livro aí. Temos vários cursos, tem o Papo Calcinha, o Papo Cueca, que é uma aula 100% online. Hoje nós lutamos em favor desse prazer. E o Papo Calcinha, fala um pouquinho dele. O Papo Calcinha é divertido.